Real Time está de volta e vamos agora diretamente para Brasília, onde neste momento está havendo uma reunião do CNA, da CNA, aliás, a Confederação Nacional da Agricultura. Vamos lá para Brasília então. Aí o deputado Pedro Lupion, que é notável aqui do nosso canal e também presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, está falando. Vamos acompanhar. Precisa modernizar. Está passando rapidamente aqui pelo Senado, a gente precisa que ele chegue na Câmara dos Deputados para abrir os debates em relação a isso e nós podermos aperfeiçoar o texto e fazer com que ele seja aprovado rapidamente. Mas não é algo imediato, né? Nós temos que mudar a legislação para, quiçá, ano que vem a gente poder aplicar a legislação dessa maneira. Mas como é que fica os produtores para esse plano safra? Esse plano safra a gente está pedindo para o governo mais uma vez, precisa de dinheiro para equalização e precisa de dinheiro para seguro. Desde 2016 até esse atual plano safra, se eu não me engano, foram 5 bi ou 6 bi de seguro somente. A gente precisa que isso seja aumentado exponencialmente, principalmente por causa da situação do Rio Grande do Sul e também a situação do sul do Mato Grosso do Sul, que precisa efetivamente de apoio e precisa de ajuda. Ontem tivemos uma reunião extremamente importante com o governador Eduardo Leite, o deputado Alceu Moreira, que lidera os gaúchos lá da nossa bancada, proporcionou a possibilidade dessa conversa em que a gente tenta buscar alguma alternativa. Não adianta a gente falar só de securitização, não adianta falar só de refis, não adianta falar só de alguma linha específica para os gaúchos. A gente precisa de um programa contundente que o produtor gaúcho, com 5 safras de defasagem, consiga se estar apto a buscar crédito, a buscar recursos para fazer a safra desse ano, senão ele não tem condições nem de plantar. Então a gente precisa buscar essa solução. Temos conversado com o ministro da Fazenda, conversamos ontem com o governador, a bancada gaúcha tem trabalhado muito fortemente nisso, inclusive com uma ideia muito interessante de utilizar recursos do Fundo Social para atender essas regiões mais afetadas, atender esses produtores. Estamos buscando alternativas para tentar resolver o problema lá. Pessoal, a gente precisa imediatamente começar a pensar o seguinte: se nós pensarmos na lógica do seguro tal como ele está proposto, nós vamos chegar sempre ao mesmo lugar. Seguro e crédito são irmãos gêmeos, porque seguro é a redução do risco do crédito. Significa dizer que o seguro tem que ser compulsório para quem vai tomar crédito. Ele não é obrigatório. Mas se eu quiser tomar o crédito, eu tenho que ter seguro, porque quem vai financiar vai reduzir as taxas de spread de juro de acordo com o processo. Seguro bom é seguro privado. Seguro público é para fazer equalização ou fundo de garantia, fundo garantidor. O fundo garantidor não tem que ter origem no orçamento federal, não está escrito em lugar nenhum isto. O fundo garantidor pode ser imóvel, pode ser móvel, o fundo garantidor pode ser do município, pode ser da federação, dos produtores, pode ser do governo do estado, os fundos que compõem isso, que mitiga risco, ele pode ter outro arranjo nos projetos mais diversos. Então dá uma olhada no projeto mexicano, o projeto espanhol ou o projeto americano, vê que o mix desse dá perfeitamente a possibilidade de nós ter. Tem uma máxima, no entanto. Custo seguro está diretamente ligado à área de incidência. Tanto maior é a área, menor é o risco. Então é o seguinte: seguro bom é aquele que culturalmente todo o Brasil como área adere ao seguro. Porque vai ficar muito mais barato para todo mundo. Como é que tu faz isso historicamente? Obrigando a ter seguro para que a pessoa possa ter financiamento. Se tu fizer isso, rapidamente vai se crescendo a base de incidência do seguro. O que está acontecendo agora com o projeto da Tereza Cristina, que vai para nós da Câmara, na verdade, acabar com os projetos, os gargalos que são interruptivos do processo. Os 3 eixos estão naquelas legislações que estão votando agora, que libera definitivamente como é que é o fluxo do seguro. Mas o desenho do objeto segurado nós vamos fazer na Câmara. Por enquanto nós só temos a lei como maneira autorizativa de.
Quando ele chegar na Câmara, é que nós vamos botar o arranjo para ter um seguro nacional coberto por muitos fundos, inclusive por fundos privados e sociais, que aplicam no mercado financeiro e que poderão se transformar em papéis como CRA e outros papéis para ser lastreador do seguro por remuneração assegurada pelo Fundo Garantidor do Recurso Público. Desculpa. O que é isso? Bom, a gente ouviu então aí uma entrevista coletiva com o deputado Alceu Moreira e também com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion. Vamos continuar a ouvir mais um trechinho aí dessa entrevista então agora. Basicamente, o ano legislativo do agro começa agora? Não, o agro é algo contínuo. E é claro que o ano legislativo ele também é contínuo. Existem umas certas épocas que você tem uma menor demanda, uma menor discussão do debate, mas o debate continua. E aí eu gostaria de ressaltar com relação à agenda de 2024. Né? Nós conseguimos grandes avanços na agenda de 2024. Cito reforma tributária, cito a lei dos bioinsumos, a transição energética, enfim, foram vários projetos que estavam dentro da agenda legislativa e que foram aprovados pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado Federal. Mas teve agendas além agenda que surgiram. Por exemplo, aquele fator climático do Rio Grande do Sul, aquelas chuvas intensas que abalaram toda a o José Schneider, que é vice-presidente da CNA, José Mário Schneider. Houve uma ação no Congresso Nacional, houve uma ação das entidades classistas, da CNA e outras entidades classistas, no sentido também de extra-agenda estar trabalhando naquela situação. Outro exemplo que eu vou dizer, as importações de arroz, naquele momento que foram altamente debatidas, altamente discutidas. Também houve uma ação ali muito forte. A medida provisória do fim do mundo, houve também uma ação muito forte. Então, a agenda ela é um indicador muito forte, um indicador que eu diria que ele abrange aí 85%, 90%. Mas isso não quer dizer também que nós temos que ficar apenas presos na agenda, nós temos que trabalhar extra-agenda. E essa é a sinergia onde a CNA, o IPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, né, todos nós, com o Congresso Nacional, a gente atua no sentido de debelar esses possíveis gargalos que possam ter. Com a experiência do senhor no parlamento, como integração do agro, o que o senhor considera assim, o principal desafio dentro dessa agenda? Para 2025? Exatamente. Pois bem, acho que nós temos que, de uma vez por todas, consolidar o marco temporal que foi aprovado por essa Casa. Isso é questão básica, é questão importantíssima. Né? A outra questão é a tipificação da invasão de terra, né, como crime, como terrorismo no Brasil. Ainda nós temos aí um vazio legal, né? Por exemplo, cortar benefícios sociais, realmente tratar como a Constituição diz, invasão de terra, crime no nosso país. Né? Um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui é a questão do aprofundamento da política agrícola com relação ao seguro rural, que já foi discutido aqui. Né? Nós não conseguimos mais conviver com o modelo de seguro rural atual, onde você tem aí praticamente um bilhão de reais por ano para a subvenção do seguro rural, ao passo que os Estados Unidos têm 8 bilhões de dólares por ano alocado ali no seguro rural. E como já foi dito, o seguro ele é um mitigador de risco, ele diminui o risco do crédito, ele diminui as taxas de juros. Então, esse projeto do seguro que está rodando aqui no Senado Federal, e que com certeza vai para a Câmara, ele está dentro das nossas prioridades, assim como também a importância do crédito rural. Então, são processos extremamente importantes, dentre todos os outros que foram citados, mas que são primordiais para que a gente possa continuar aí produzindo, para que o setor agropecuário possa continuar contribuindo com o crescimento do Brasil, contribuindo com a prosperidade, geração de emprego e renda. Um outro aspecto que eu queria ressaltar em relação às demandas prioritárias para esse ano na questão trabalhista. Nós temos um problema sério na questão de safristas. Por quê? Aquela pessoa que está no Cade Único, que tem ali os seus benefícios sociais, se ele for trabalhar e formalizar o seu trabalho de safrista por 3 ou 4 meses, ele perde o benefício fiscal. Então, o produtor rural de café, de uva, aquele que depende da mão de obra safrista, ele fica sem essa disponibilidade da mão de obra. Ou
ele leva informal, o que não é adequado, o que não é legal, né? Então, portanto, nós precisamos avançar numa legislação que possa proteger esse trabalhador rural de continuar tendo seu benefício fiscal, né, benefício social, e também proteger os produtores rurais para que eles possam ter esse trabalho formalizado. Presidente, no curto prazo, o senhor até citou também a questão do trabalho extra-agenda, não só de legislativo, mas também da executivo. A gente perguntar sobre o plano safra, porque a gente entra agora, estamos há 3 meses com a da início da vigência do próximo, juros crescente, falta de dinheiro para o seguro, falta de dinheiro para a regularização. O que você ainda pode propor de diferente para esse plano ser acessível para continuar ajudando? Todos sabem que a gente faz uma prospecção no Brasil todo das principais demandas para cada plano safra. Esse ano nós estamos fazendo algo bem abrangente e sabemos também da dificuldade fiscal que o Brasil enfrenta nesse momento. Agora, é claro que há de haver uma reflexão muito grande em relação ao retorno da agricultura, ao retorno que o setor agropecuário dá. Não ao setor agropecuário, é bom a gente dizer isso, a toda a sociedade brasileira. Às vezes agora a gente tem visto falar, olha, os alimentos estão de uma certa forma fora do patamar, subiram, não subia só no Brasil, subiu no mundo todo. E o produtor rural, ele não impõe preço de alimento, ele é tomador de preço. Eu compro o meu insumo, eu compro a minha semente, compro o meu defensivo, vou fazer a minha lavoura, mas quem dá o preço é quem vai comprar de mim. Então é a lei da oferta e da procura. Então é essa conscientização que nós temos que ter na formação do próximo Plano Safra. O próximo Plano Safra passa por isso. Graças a Deus, esse ano nós vamos ter uma super safra, vamos ter uma safra boa. São Pedro nos abençoou o Brasil. Nós vamos ter uma safra boa. Eu, particularmente, acredito que nós vamos ter aí uma pressão menor sobre o preço de alimentos, Mas para olhar o futuro, a gente tem que planejar agora esse Plano Safra. E esse Plano Safra não compete só às entidades classistas, ao produtor rural. Compete à sociedade brasileira e compete ao governo federal aquilo que ele vai colocar para o Plano Safra, principalmente para os pequenos produtores, médios produtores e, é claro, os maiores também. Mas os maiores produtores nós devemos de entender que eles têm umas opções de buscar recursos em bancos privados, fazer o barter, que é a troca, buscar dólares para financiar a sua produção. Agora, o pequeno produtor, aquele que depende do Pronaf, o médio produtor, aquele que também depende do crédito oficial, esse precisa ser enxergado, precisa ser visto com uma prioridade para que a gente possa continuar produzindo alimentos e, principalmente, a custo acessível à população. Você já visto o quê? O que tem que ter nesse Plano Safra para direcionar uma produção compatível com o preço e que os alimentos não sejam vilão da inflação como foram até agora? 2 pontos que já foram citados aqui. O seguro eficiente, seguro rural eficiente. Isso ajuda a mitigar o risco da operação. E o segundo ponto é o crédito oficial. É o crédito, principalmente o crédito oficial para o pequeno e médio produtor. Haja visto que o grande tem uma limitação de 3 milhões de reais, que muitas vezes não influencia no custo, influencia pouco no custo de produção dele. É bom nós ressaltarmos. É volume, o crédito, quando o senhor fala, tem que olhar o volume é adequado à demanda da necessidade. Porque nós precisamos entender uma coisa só. Hoje o crédito oficial ele não cobre 30% do custo da produção brasileira. E diferentemente do que muitos pensam, o juro é subsidiado, o produtor rural pega o dinheiro baratinho, nada disso. Nada disso. O custo, por exemplo, de um crédito que o produtor rural pega, o pequeno produtor a 4%, no final da conta ele vai custar 18% ao ano. De 4% ele vai para 18%. Por quê? Ali tem o seguro, ali tem agora eles falam, a contrapartida não do banco, é a reciprocidade do banco. Me compra um seguro, me compra um ouro, me compra isso, me compra aquele outro. Então, quando você vê a conta, o projeto, o técnico, então de 4% vai para 18%. Isso é um juro barato? Não. E chega ao final da safra, em 5, 6 meses, o produtor está lá devolvendo esse dinheiro ao Tesouro Nacional. Então não existe nada aqui de favor, não existe nada disso. O crédito rural brasileiro é um crédito caro, é um crédito que quem usa ele sabe o tanto que ele tem que ter um zelo ali para que ele possa colher bem e pagar ao banco. Então é importante. Quem paga 4%, no final da conta, paga 18%. 4% é o que aparece.
Qual é o juro do Pronaf? 4%. Aí você vai fazendo na conta dos penduricários, como dos sócios ocultos, é o cartório, é a reciprocidade. Reciprocidade, antigamente a gente falava de venda casada, hoje é uma coisa mais moderna, né? A reciprocidade é o seguro não sei do que, essa coisa toda que compõe os custos e que no final o produtor rural aí ele acaba pagando de 4% para 18% ao ano. E aí isso fica 30% da produção dele total? Não, veja bem. O que eu falo é o seguinte, do custo da produção brasileira, né, do custo total para produzir uma safra, apenas 30% sai do crédito oficial. Apenas 30%. O resto é recurso próprio do produtor rural, empresas que financiam o setor, barter, que barter é troca, eu te dou adubo, você me dá semente, eu dou isso, eu dou aquele outro. Presidente, mas o senhor fala em prioridade nesse reconhecimento do governo e a sociedade decisão dá. Isso se reflete basicamente no orçamento para poder fazer a equalização e seguro, correto? Sim. Como fazer isso nesse espaço fiscal? Olha, o seguro é aquilo que a gente tem dito, né? Nós temos uma lei tramitando aí, que se Deus quiser as coisas vão avançar, achar outros fundos para financiar o seguro. Agora, a gente tem trabalhado muito aí no aumento do recurso para o seguro e realmente não tem conseguido êxito. Você vê que é 1 bilhão 970 milhões, 1 bilhão 970 milhões. Muitas vezes lá o produtor, para financiar sua lavoura, ele deixa lá a pólice assinada na gaveta, aí não vem a contrapartida do governo, e ele tem que pagar sozinho, bancar 10%, 12%, porque muitas vezes o risco climático aumenta em certas regiões do Brasil, né? E o importante é que o seguro, ele deve ser difundido em todo o país, não só em regiões de risco, porque quando eu vou para outras regiões eu diluo o risco, né? Seguro é risco, né? Então é importante. Agora essa é uma luta de convencimento em muito tempo, né? Eu tenho um pensamento próprio, meu, né? Não é institucional, mas é meu, de que nós temos que aumentar o recurso do seguro e diminuindo vagarosamente o recurso do crédito, daquele crédito, da subvenção ao crédito. Mas isso é uma passagem lenta. Por exemplo, hoje nós vamos estar gastando 14, 15 bilhões entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial para a equalização dos juros, né? Se nós diminuirmos aqui e colocamos um pouco mais uma escadinha no seguro, a gente vai avançando. Mas o que significa isso? Que com uma apólice de seguro eficiente eu vou no mercado privado e consigo fazer com que também o mercado privado possa entrar mais no financiamento do setor agropecuário. Se você chegar num banco hoje e falar assim, olha, eu preciso financiar meu pedaço de chão, eu preciso financiar minha roça. O que você tem de garantia? Eu tenho um trator 80, eu tenho uma carroça, eu tenho uma dupla de boi, uma junta de boi, eu tenho um pedacinho de terra, mas já está comprometido e tal. É o meu patrimônio. Não. Do outro lado, eu tenho uma apólice de seguro. Bom, você está ouvindo aí o José Mário Schreiner, que é ex-deputado federal e atual vice-presidente da CNA. A gente ouviu também outros deputados federais ligados ao agro falando aí sobre a agenda legislativa desse ano.